Fala galera, eu sou o Cleber Custódio, seja muito bem-vindo aqui no canal Sua Música Sem Segredo. Aqui a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, sobre áudio no geral, beleza? Você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está visitando agora o canal, dá uma olhadinha se você já é inscrito aqui embaixo, beleza? Se não for inscrito, vai ser um prazer ter você aqui no canal acompanhando os conteúdos. Eu espero continuar ajudando aqui com as informações do canal. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre estereofonia, tá? E como que surgiu essa ideia de fazer esse vídeo. Eu tenho vários alunos que estão começando, que são inscritos aqui do canal, e um desses alunos, ele tá começando a propor uma gravação, né, da música dele, e ele gravou uma guitarra base, né, depois ele pegou essa guitarra base, duplicou o canal e abriu no estéreo, né, e achou que o som ficou bem melhor. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, como que a gente consegue de fato a estereofonia, tá? Será que se a gente tiver a mesma informação, duplicar ela e abrir no estéreo, a gente vai ter um sinal estéreo? É sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho nesse vídeo com você. Para começar, eu quero propor alguns testes. No final desse vídeo eu vou mostrar como a gente pode usar toda essa parte técnica a nosso favor da mixagem na parte prática, tá? O que acontece? Eu tenho esses três canais aqui, ó. Esses três canais, A1, A2 e o canal A laranjinha, é exatamente o mesmo sinal, tá? E a gente vai trabalhar só com eles por enquanto. Então o que acontece? Eu tenho esse sinal aqui, a gente não precisa ouvir nada, eu vou soltar ele e eu tenho esse analisador aqui que vai medir para mim se o sinal tá vindo mais para a direita ou mais da esquerda. Então deixa eu preparar aqui nosso experimento, vou selecionar aqui o que eu quero que toque. Eu tô aqui com esse primeiro canal solado, quando eu toco aqui, esse analisador vai mostrar pra gente aonde que o sinal tá vindo. Ó. Se eu colocar meu panorama para a esquerda, ele vai mostrar ó, que ele tá vindo para a esquerda até chegar no L 100%. Se eu colocar para a direita, ele vai mostrar que meu sinal está indo para a direita até chegar ao R 100%. E aqui, quando a gente não está vendo nada, praticamente, ele está centralizado em mono, completamente em fase aqui, beleza? Então, beleza, a gente tem um canal aqui, onde a gente vai considerar essa informação mono, que é exatamente esse canal laranjinha aqui, ó, tá 100% em mono. O que acontece se eu pegar esse sinal aqui, abrir 100% para a esquerda e abrir o outro 100% para a direita e fazendo com que os dois toquem juntos? Olha só o que começa a acontecer. Eu tenho a mesma informação para a esquerda e para a direita, automaticamente a gente cria uma coisa que a gente chama de centro fantasma. Significa que a gente não tem nenhuma informação necessariamente no nosso centro, mas até quando surgiu essa questão do estéreo, né, as primeiras mesas, ela não tinha o panorama como a gente conhece hoje em dia, que a gente tem um blend, né, entre 100% para a esquerda, 100% para a direita e alguma coisa no meio disso. Antigamente, as primeiras mesas, quando começamos a trabalhar com estereofonia, era ou ela tinha 100% para a esquerda, 100% para a direita ou central, simples assim. E essa informação central é exatamente a soma perfeita da direita para a esquerda. Se você pensar nas caixas de som, quando você está com as caixas de som na sua frente, se você tem exatamente a mesma informação do lado direito e do lado esquerdo, você cria automaticamente uma informação central fantasma, porque você não tem nenhuma caixa na sua frente, certo? Então, a soma das duas informações exatamente na mesma fase, no mesmo tempo, mesmo arquivo, mesma informação, você cria o centro fantasma, né? Que seria esse mono. E o que acontece? Isso só é verdade se você estiver exatamente no seu sweet spot, que a gente chama, sentado com a mesma distância, né, das duas caixas para o som chegar no mesmo tempo nos seus ouvidos. Se você se deslocar um pouco mais para a sua caixa da direita, você automaticamente vai ouvir ela mais alta e mais baixa a da esquerda. Então você vai perder essa relação do centro fantasma. Você vai tender a ouvir mais o lado direito. Mesma coisa, se você vai para a caixa da esquerda, você tende a ouvir mais a caixa da esquerda e você tira essa ideia do centro fantasma, né? Se você tá com fone, não tem jeito. Se você tiver uma informação mono, vai ser sempre informação mono, porque você não tem essa questão de distância, né, para você poder ouvir como é nas caixas em âmbito acústico. Então, se eu tô aqui, por exemplo, eu começo a ir mais perto da minha caixa da esquerda, isso aqui começa a acontecer, ó. Eu começo a ouvir um pouco mais a minha caixa da esquerda e menos a da direita, então a minha informação vem para a esquerda. A mesma coisa, se eu for para a caixa da direita, a minha informação começa a ficar pendendo para o lado direito, beleza? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que se eu tenho a mesma informação aqui, ó, e eu somo com o meu sinal que é mono, vamos supor, eu tenho minha voz, certo? Tá em mono. Se eu duplico essa voz duas vezes, abro ela no estéreo e começo a somar informação, olha o que acontece aqui, ó. Eu tô em mono, se eu somar informação com ela 100% aberta no panorama,
olha o que que acontece, não muda nada. A única coisa que muda é um acréscimo de volume, tá? Então, se você tem uma informação e você duplica essa informação, como a gente não está falando de uma escala linear, você vai ganhar em torno de 6 dBs cada vez que você duplica esse canal, de volume mesmo, de pressão sonora, tá? As DAWs têm uma coisa chamada pan-lock, que ela compensa isso quando o canal é estéreo, mas eu não quero entrar em assuntos mais complexos, tá? Então foi isso aqui que aconteceu com o meu aluno, ele simplesmente duplicou o canal, abriu no estéreo e achou que ficou melhor, por quê? Porque ganhamos volume, e a gente tende a ser, loudness é açúcar, né? Quanto mais loudness, mais a gente acha que o som tá melhor. Agora, Kleber, como é que a gente pode então estereofonizar uma informação mono, tá? A gente pode fazer algumas considerações de diferenciar esse arquivo, tá? Então, se a gente tem a mesma coisa em L e R, se a gente tiver de alguma forma diferenciar ele de acordo com o tempo, ou seja, defasar, tirar de fase, que tem a ver com o tempo, automaticamente a gente consegue começar a perceber essa diferença, né, da interligação dessas frequências que vão interagir de forma diferente. Então, a gente começa a ouvir isso como uma forma estéreo. Existem alguns efeitos, como o efeito Haas, que é dessa forma que a gente faz. Então, se por exemplo, eu tô aqui nesses dois canais que tem a mesma informação L e R, e se eu, por exemplo, equalizar eles de uma forma diferente, olha só, eu vou ligar aqui, do lado esquerdo eu dei um boost numa frequência, do meu lado direito eu tirei a mesma frequência. Então, olha o que começa a acontecer nesse caso aqui, ó. Deixa eu zerar eles todos aqui. Olha só o que começa a acontecer. Eu começo a ter de novo uma informação que agora eu estou interagindo a fase de uma forma diferente. Então agora eu tenho uma informação que meu ouvido percebe como estéreo, porque não é mais o mesmo arquivo dos dois lados que está tocando, tá? Claro que aqui eu estou dando boost, desse outro lado eu estou tirando, né? Então eu estou com uma informação mais alta do meu lado esquerdo, por isso que ele está pendendo para o lado esquerdo. Então se eu abaixar um pouquinho aqui ao lado esquerdo, eu tendo a ir centralizando ele, certo? Porém, ainda essa interação de fase vai fazer com que eu entenda isso, chegue no meu ouvido as frequências com defasamento. Por isso que tudo que a gente tem como estéreo são as informações que estão fora de fase, ou seja, que não está exatamente no mesmo tempo, que não é exatamente a mesma coisa, ok? Então, dessa forma, a gente consegue estereofonizar o nosso arquivo. Uma outra forma que a gente pode fazer é simplesmente atrasar um dos sinais no tempo, certo? Então eu posso vir aqui e ligar um delay, por exemplo, em um dos dois canais. Deixa eu deixar os dois perfeitos aqui, ó. Estão 100% em fase. Se eu ligar um delay e atrasar um pouquinho de um dos lados, automaticamente eu tenho interações de fases de novo diferentes, né? E a gente consegue ter informações no estéreo, certo? Porque a interação não é perfeita, não é 100% em fase, ok? Então por que eu tô falando isso tudo? Muitas vezes a gente pode ser enganado pelo loudness, quando a gente abre no panorama o mesmo arquivo, fica mais alto, a gente acha que ficou em estéreo, mas na verdade não ficou. E muitas vezes a gente pode também receber arquivos como esse daqui, que é um kick. Algumas DAWs, eu acho que o Ableton, por exemplo, ele só faz o export em material, aliás, com a track em estéreo. Só que esse estéreo significa que tem duas informações, certo? No lado direito e no lado esquerdo no arquivo, conforme você pode ver aqui. Só que exatamente a mesma informação. Se eu der um zoom aqui, ó, você vai perceber que apesar dele ter exportado no arquivo estéreo, que são dois canais, a informação de áudio é exatamente a mesma coisa. Então a galera se confunde muito quando recebe um material desse aqui, achar que o material está em estéreo, mas na verdade não está. Ele está em mono. Se eu colocar aqui para tocar, e acho que isso que a gente pode até ouvir, olha só, se liga aí. Perceba que você tem a informação do seu medidor falando esse arquivo está em mono. Por quê? Porque é a mesma informação do lado esquerdo e do lado direito, ok? O que está acontecendo aqui é que a gente tem uma amplitude maior, porque eu tenho duas informações, e como eu disse, quando você tem duas informações idênticas que se soma, você ganha em média 6 dBs, ok? Se você quiser deixar isso em mono, a única coisa que vai acontecer aqui, ó, se eu pegar esses dois sinais e transformar ele em mono, olha só, a única coisa que vai acontecer é que eu vou perder volume. Ok? Diferente de quando ele estava assim, ó. Ou seja, com volume mais alto, porque eu tenho duas informações nesse caso, mas a informação ainda está em mono. Uma outra boa ideia de estereofonizar um arquivo que você pode fazer é o seguinte: agora a gente vai trabalhar com essas duas faixas verdes. É a mesma informação, tá? De um piano tocando. Olha só, presta atenção. Vou deixar em mono, mesmo volume, tudo certinho.
Vou ligar aqui só para vocês ouvirem como é que tá soando esse piano, ó. Deixa eu desligar esse aqui, que faz parte do nosso experimento. Olha só o som cru. O outro arquivo, mesma coisa. 100% mono. Então, se eu somar as duas informações, eu vou ter um acréscimo aí de por volta de 6 dBs e a pan-law da minha DAW vai diminuir por volta de 3 dBs. Então, no geral, a gente vai ganhar uns 3 dBs de amplitude aqui, porque eu estou somando a mesma informação, tá? Mas eu estou em mono. Se você tem dúvidas sobre esse negócio de pan-law, sobre loudness, sobre como é que funciona toda essa parte técnica do áudio, eu recomendo meu curso Sua Mix Sem Segredo. Lá eu explico sobre toda essa parafernália que a gente gosta aqui, que é o áudio, sobre mixagem, e eu explico isso tudo na prática, como é que você pode usar isso no dia a dia para você chegar no som que está na sua cabeça. O curso já tem mais de 50 horas, a galera que está fazendo está gostando bastante. O diferencial é a didática, porque eu faço questão que você entenda de fato o que tá rolando e o que você tá fazendo aí dentro da sua DAW na hora de mixar. O curso tá na promoção, tá? Então super indico. Também tem o curso de Studio One que tá super na promoção. Todos os cursos você encontra aqui no primeiro link da descrição, beleza? Voltando então, como que a gente pode estereofonizar essa informação? Se eu abrir aqui uma 100% para a esquerda e uma 100% para a direita, a gente já viu que a gente vai ter o sinal mono da mesma forma, olha só. Não muda nada. Então, qual que é a minha proposta aqui? Pegar um equalizador e nenhum dos canais dar assento para a mão esquerda. Eu vou potencializar os graves, porque quando um pianista está tocando, né, a mão esquerda dele é responsável pelos graves, certo? A mão direita pelos agudos. Então, eu vou pegar aqui tudo que está do lado esquerdo e vou enfatizar um pouco dos graves. E tudo que está do lado direito, vou enfatizar um pouco dos agudos, tá? E aí eu tenho informações diferentes, porque o equalizador ele mexe na fase, né? Ele consegue atrasar ali de uma certa forma a fase, e aí eu vou ter interação diferente, e aí a gente vai ter uma sensação de estéreo. Vou mostrar para vocês, olha só, nenhuma eu acrescentei graves aqui, no outro equalizador eu tirei graves e acrescentei agudos. Olha só como é que a gente vai ter esse sinal agora. Agora o analisador mostra claro pra gente como que a gente abriu isso no estéreo, né? Vamos colocar a saída em mono só para vocês perceberem a diferença do sinal mono e estéreo, olha só. A gente abriu isso em estéreo, a gente tem uma sensação até meio estranha, né? Porque o que aconteceu aqui? A gente teve os graves se sobrepondo muito do lado esquerdo, os agudos se sobrepondo menos ali, com menos amplitude do lado direito. Então, como é que a gente pode fazer para que isso soe um pouco mais natural? A gente pode começar a mexer um pouco com volume. Então, vamos equilibrar um pouquinho mais isso daqui, ó. Pronto, eu peguei o agudo que estava 100% para a direita, como a gente é muito mais direcional para as frequências médias altas e altas, eu voltei um pouquinho mais do estéreo dela aqui, ó, para vazar um pouquinho mais no canal da esquerda, tá? Para a gente poder ter essa informação também chegando um pouquinho da direita, para não ficar essa coisa tão gritante, com essa diferença de fase tão grande. E abaixei um pouquinho aqui, né, o meu sinal da mão esquerda, e a gente tem um sinal assim agora. Então, em mono. Então, nesse caso, eu tenho uma informação estéreo, tá? Partindo do mesmo arquivo, mas é super importante você entender que para você ter informação estéreo, você precisa diferenciar no tempo, seja no tempo da informação inteira do seu elemento, ou através de frequências específicas, você atrasar ou adiantar no tempo para que você consiga perceber aquilo como estéreo, tá? Isso daqui alguma galera também chama de efeito Haas, e vários outros nomes que você vai encontrar por aí na sua jornada de estudo do áudio. Agora, Kleber, como é que dá para usar isso na prática? Bom, galera, eu tô aqui com outro projeto, tá? E o que eu fiz aqui? Eu tenho um sintetizadorzinho aqui, que eu vou mostrar para vocês qual é. Presta atenção nesse sintetizador aqui, ó.
ok? E o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz equalizações diferentes. Esse arquivo já está em estéreo, já são informações diferentes do meu lado direito e esquerdo, mas mesmo assim eu quero potencializar e abrir isso mais no estéreo ainda. Então eu fiz uma equalização do lado L diferente da do lado R. Então do lado L eu subi um pouquinho dos graves aqui e diminuí do lado, no outro lado, né, do lado da direita. E do lado da direita eu subi os agudos e diminuí do lado da esquerda. Então, além de eu potencializar isso de uma forma diferente, para que aumente o meu estéreo, eu ainda consigo dar ênfase para a parte aguda do meu lado direito. Como a gente é mais direcional para as frequências altas, dá uma sensação de que eu peguei o panorama e joguei mais para o meu lado direito também. Então, essa é uma técnica de eu poder mexer no panorama sem necessariamente ter que mexer no panorama da minha DAW aqui. Então, dá uma sensação do que o meu synth foi um pouco mais para a direita, tá? Então eu vou começar com ele desligado, vou ligar no meio do caminho, dá uma olhada nessa parte dessa aula de fone, tá? Porque se você não tiver um sweet spot e caixas que vão te entregar isso, você quase não vai perceber a diferença. De fone é muito mais nítido perceber, tá? Vou começar com ele desligado, vou ligar no meio do caminho para você perceber. Então acho que fica bem óbvio que quando eu desligo parece que vem um médio grave ali e a coisa fica um pouco mais centralizada. Você quer entender sobre toda essa parte, como a gente pode usar na prática, sobre toda essa parte de teoria de áudio, como é que você vai fazer para melhorar a sua sonoridade a partir de amanhã? Meu curso Mix Sem Segredo tá na promoção, beleza? Você não vai se arrepender. Aqui embaixo no primeiro link você vai encontrar todas as informações. Também tem o curso de Studio One que tá preço de banana, né? Se você usa o Studio One assim como eu, lá eu falo sobre todos os plugins, todos os instrumentos virtuais, tudo que você precisa para dominar a ferramenta de uma vez por todas. E eu também tenho um curso de masterização, aí já não é para quem está começando, é a última etapa do processo. Lá eu falo muito sobre loudness, loops, sobre como que a gente pode subir as músicas para a plataforma, né? Como é que a gente trata isso de uma certa forma, qual é o loudness certo para você terminar a sua master. Então, meus cursos todos aqui embaixo estão na promoção. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante com os meus conteúdos, tá? Mas voltando aqui, vamos ver como é que isso fica no contexto, então, como é que a gente pode aplicar essa técnica da estereofonia dentro do processo de mixagem na prática, né? Então, eu vou colocar um trechinho, começar com ele desligado e vou ligar no meio do caminho, lembrando que você tem que prestar atenção nesse sintetizador aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Bom, acho que ficou bem óbvio aí, né? Quando eu desligo o equalizador, dá a sensação de que a música fecha o estéreo e fica um pouco mais embolada ali no meio. Mas, Kleber, você tá trabalhando com mid-side, você tá fazendo o quê? Não, eu tô trabalhando do lado L e R do meu sintetizador, né? Então você começa a entender como que a teoria de áudio e as funcionalidades por trás, quando você tem toda a parte técnica, se expressar artisticamente fica muito mais fácil. Você não precisa trabalhar mid-side em todas as suas mixagens ou começar plugando um plugin que vai abrir sua imagem estéreo, que isso vai representar uma imagem estéreo grande. Isso não significa nada, tá? O que significa é que você pode usar essas ferramentas quando você não tem a opção de voltar atrás. No processo de master, o processo de mid-side pode ser muito mais efetivo do que ainda no processo de mixagem, tá? No processo de mixagem você consegue resolver com ferramentas simples. Hoje a gente tem muitas técnicas, muitas ferramentas e acaba confundindo um pouquinho como conseguir uma imagem estéreo aberta, como que a gente consegue profundidade na mixagem e eu tô aqui para tentar te ajudar. Então, se você tem interesse em melhorar a sua mixagem, esses conteúdos estão todos bem explicados lá dentro do curso. Eu espero ter ajudado vocês, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Quem sabe eu faço novos vídeos tentando explicar um pouquinho mais. Eu sei que muita gente está começando e me acompanha aqui no canal, então acho que esse vídeo pode ajudar bastante, beleza? De novo, Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal. Segue também nas redes vizinhas que eu sempre tô postando dicas e truques bem rapidinho lá também, beleza? Então é isso. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.